Oi, pessoal do primeiro período da FUNITA, aqui é o professor Eli e vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina Recreação e Lazer. Se vocês verificarem no cronograma que eu disponibilizei a vocês, a aula de hoje ela seria sobre recreação e lazer na infância, certo? A seguinte seria recreação e lazer na adolescência e depois nós teríamos uma aula onde nós abordaríamos a recreação e o lazer no ambiente escolar. Eu achei melhor, quando eu estava elaborando a aula, já unir os dois conteúdos. Então, ao invés de falar separadamente de recreação e lazer na infância, eu vou falar de recreação e lazer na educação infantil. Ou seja, a gente vai falar da infância, da recreação do lazer na infância, só que já fazendo esse link com a educação física escolar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria que a gente refletisse em cima dessa afirmativa de Margane do Brulli, que foi feita em 2020, bem recente. Tá? Ela afirma o seguinte, que momentos em que nós, adultos, pensamos que a criança está num mero passatempo ou em uma simples ocupação, na verdade ela está num processo de desenvolvimento, exercendo a mente, desafiando-se a novas descobertas, desenvolvendo funções motoras, afetivas, emocionais, cognitivas e de convívio social. O que eu gostaria que nós nos atentássemos mais nessa afirmativa? É justamente o final dela, onde a Margane deixa claro que o desenvolvimento através de atividades lúdicas não se dá só de uma função, mas de várias, como funções motoras, funções afetivas, emocionais, cognitivas e de convívio social. Então, muitas vezes nós temos, enquanto professores de educação física e alunos de educação física, muitas vezes o olhar é muito voltado para a parte motora, mas nós não podemos esquecer do papel extremamente relevante das atividades lúdicas e o nosso papel enquanto docente, enquanto professor, no desenvolvimento de outras funções, principalmente as que se relacionam à parte afetiva e cognitiva. Então, na aula de hoje, a gente vai ver justamente esses três aspectos e vamos relacionar com o trabalho do professor dentro da educação física escolar. Bom, as brincadeiras infantis, elas possuem determinadas particularidades. O que isso quer dizer? Vai diferenciar com relação ao sexo, à idade, à classe social e à cultura o tipo de brincadeira que atrai, que envolve o grupo de crianças ou a criança específica com a qual eu estiver trabalhando. Então, vai haver uma diferença de interesses entre o tipo de brincadeira das meninas e o tipo de brincadeira que os meninos gostam. Isso não entra nada na discussão de gênero, não entra nada disso. Não queremos dizer que a menina não pode brincar de carrinho, nem que o menino não pode brincar de boneca. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Estamos dizendo, com base em autores dos livros, principalmente do livro que eu disponibilizei para vocês, que há um interesse diferenciado por determinados tipos de brincadeiras por parte de meninos e por parte de meninas. Além disso, também a idade influencia nessa opção, nesse gosto por determinadas idades. A classe social, ela também vai determinar. Crianças de classes sociais, da classe social trabalhadora, digamos assim, né, da classe mais baixa, ela tem a tendência a ser mais ativa, por exemplo. Então, ela tem a tendência a ter pouco espaço dentro de casa, as casas são menores, não tem espaço voltado para lazer e para recreação. Então, muitas vezes, essas crianças se divertem na rua. Então, as atividades que elas praticam, como recreação, como lazer, são diferenciadas de classes mais altas, que muitas vezes, dentro do próprio condomínio onde vivem, ou dentro da própria casa, tem uma quadra, tem um espaço reservado com um playground, onde a brincadeira pode se desenrolar, pode se desenvolver ali. Então, obviamente, isso vai impactar no gosto dessas crianças, no interesse dessas crianças. Além disso, a questão cultural, que nós já batemos nessa tecla na nossa disciplina, não é? Do quanto que os aspectos culturais vão influenciar
nos gostos e nos interesses por determinadas brincadeiras. A gente vamos recordar lá, isso foi questão até de prova na P1, né, vamos recordar lá a primeira postagem que eu fiz no Google Sala de Aula, aonde eu postei vários vídeos em que era demonstrado a influência cultural sobre as brincadeiras que as crianças faziam. Então, essas quatro particularidades têm que ser levadas em consideração a partir do momento em que eu vou trabalhar com atividades recreativas. Tanto o sexo, a idade, claro, a classe social, quanto os aspectos culturais, eles vão influenciar nas brincadeiras que eu vou proporcionar ou que eu vou propor para as minhas crianças, para o grupo de crianças ou a criança individual com a qual eu estiver desenvolvendo o meu trabalho. Bom, aqui nós temos uma afirmativa interessante de Kleber Dias, que é o compilador daquele livro que eu disponibilizei para vocês, do capítulo do livro que eu disponibilizei para vocês, que ele diz o seguinte: as atuais relações das crianças com atividades de lazer e recreação tendem a guardar peculiaridades com relação a crianças do passado. Isso está muito relacionado à questão cultural. É óbvio que as crianças de hoje em dia, o interesse delas por determinadas brincadeiras é completamente diferente das crianças de antigamente. Até mesmo pelo desenvolvimento da tecnologia, por isso que está ilustrado ali atrás com um joystick de videogame. As crianças de hoje têm uma ligação muito grande com videogame, com telas de um modo geral, então desenhos, é, alguns jogos que eles podem interagir através das telas. E para ilustrar isso, eu vou trazer um vídeo para vocês que mostra essa diferença, deixa bem explícita essa diferença da forma de brincar, da forma de se divertir em gerações diferentes. Assistam o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. When you were a kid, what did you do for fun? So we'd go blueberry picking, for instance. That's so cute. But it was true. We grew watermelons, plantains. I found an old sign which was big enough for me to sit on and made a great toboggan. It was very slick and very fast. I had a few fish in my basket, and I looked up on this bluff, and here's this black bear sitting there watching me. If he starts chasing me, I'm going to keep throwing the fish out of my basket until he's gorged and he won't bother me. And what did you like to do for fun? You know, you go door to door, get a group of kids, and you play lots of games, hide and seek, just going out to the field and playing baseball. And we build these massive forts, you know, the kind that you can actually sit in and play in, you know, with our friends. And it was just really wonderful. So what do you like to do for fun? Video games, definitely. I like to go on my phone, text, some email. My favorite thing to do in the world is definitely watching videos and playing video games. Those take up so much of my time. 3 hours or 3 to 4 hours a day. Same. 5 hours straight. Just last week, I watched 23 episodes of a TV series in less than 4 days. I forget. I'm in a house, I have parents, I have a sister, I have a dog, I just think I'm in the video game, I completely get lost. I would die if I don't have my tablet. Whenever I feel upset, I'd play video games and I'd feel normal. It's really wonderful. When your daughters grow up, your great-great-grandkids, what do you think will happen if this trend continues? It's scary to think that they'll never have to leave the house. Cindy grew up doing a lot of the things that I did and enjoyed, and I see what my grandsons are doing today, and it's mind-boggling. By the time they have kids, it's going to be a really different environment. I actually feel a little sad because I feel like he's missing out on what's out there in the beautiful world. That special connection with nature, I think it's innate in all children, but needs to be nurtured. Bom, o vídeo deixa claro
a influência da tecnologia, não é? Dos recursos digitais na forma de recriar, na forma de brincar das crianças de hoje em dia. 14% do público que utiliza a internet no Brasil é entre 2 e 11 anos de idade. Isso é um número muito representativo, se pararmos para olhar, né? E existem outras preocupações, outras questões que nós temos que levar em consideração a partir dessa observação do percentual alto de exposição a telas, de utilização de recursos tecnológicos por parte de criança. Bom, uma pesquisa mostrou que as crianças entre 6 a 10 anos, quando estão utilizando a internet, elas estão ali procurando diversão, elas estão procurando jogos. Ou seja, as crianças de 6 a 10 anos utilizam a internet claramente como forma recreativa, certo? Já as crianças que estão passando para a fase da adolescência, entre 11 e 14 anos, eles já buscam por informações e utilizam muito redes sociais. Isso aqui já é um indicativo, nessa idade de 11 a 14 anos, que esse tempo longo que eles passam utilizando esses recursos digitais, a internet no caso, nem é mais para se divertir, nem é mais para se recrear, por mais que eles passem grande parte do tempo deles, já é relacionado a questões de buscar informações, ou seja, provavelmente está relacionado a trabalhos de colégio, a atividades em que eles têm que aprender, como inglês, uma outra língua, ou algum tipo de habilidade, e, além disso, passam muito tempo nas redes sociais. Não há uma recreação nisso. Pode ser lazer, mas não é recreação. Isso a gente está remontando lá os conceitos do início da disciplina, não é? Outra questão que nos traz preocupação com relação à questão da recreação são esses dados de que mais de 80% das escolas brasileiras não possuem uma quadra. Então, se a gente verificar que os espaços urbanos eles estão cada vez mais raros de espaços para a prática recreativa, hoje em dia tem muito menos quadra nas cidades, principalmente cidades maiores. Campos de futebol nem se fala. Hoje são poucos os campos. Por quê? Porque essas áreas têm sido aproveitadas, digamos assim, para construção civil. Então, ao invés de ter uma quadra pública, é construído ali um prédio, é construído um comércio. Então, e as escolas, que deveria ser o lugar onde as atividades recreativas, o espaço para brincadeiras deveria estar disponível, a gente vê através desse dado que mais de 80% das escolas não possui uma quadra, um espaço específico para atividades recreativas e principalmente para atividades esportivas. Além disso, a questão do trabalho infantil, não necessariamente da exploração, digamos assim, do trabalho infantil, mas até pela questão social, muitas crianças elas se veem obrigadas a auxiliar os pais nos trabalhos, principalmente trabalhos braçais, para poder ter alimento dentro de casa. Então, a gente vê que o tempo dessas crianças está cada vez mais diminuto para se recrear, para praticar atividades de lazer. Essa imagem eu coloquei para ilustrar justamente um oposto da imagem anterior, que mostrava uma criança muito pobre e que era obrigada, em momentos em que ela poderia estar usufruindo para lazer, para benefício próprio, digamos assim, ela está sendo obrigada a trabalhar para a sua subsistência. Já essa imagem ilustra o oposto. A gente hoje em dia tem acesso cada vez maior a pesquisas que indicam que crianças de classe média e classe alta, elas estão expostas a inúmeras atividades, como aprender música, aprender uma nova língua, fazer aula particular, dentre outras atividades que não são de livre e espontânea vontade, ou seja, não podem ser consideradas atividades recreativas ou atividades de lazer, né? Elas fazem uma prática esportiva, às vezes, mas se isso não for de livre e espontânea vontade, isso for feito por uma imposição dos pais, seja por uma questão de não ter tempo ou disponibilidade para ter alguém para cuidar dessa criança em casa, ou até mesmo por achar, muitas vezes é isso que os pais fazem, por considerar que desenvolver determinada habilidade, seja ela musical, seja ela motora ou psicomotora, uma habilidade esportiva,
uma habilidade cognitiva, como aprender uma outra língua, isso, por essa questão de competição no mercado de trabalho, muitas vezes os pais, muito preocupados com isso, já acabam ocupando tanto o tempo dos filhos que os filhos não têm a oportunidade de praticar uma atividade recreativa ou de aproveitarem o tempo para o lazer. E aí a gente tem uma outra afirmativa, duas afirmativas de Kleber Dias que são muito interessantes com relação a isso. A família, na verdade, é o mais importante grupo de lazer nas sociedades ocidentais. Ou seja, as nossas sociedades, a sociedade onde nós estamos inseridos aqui no Ocidente, ela é um reflexo em termos de lazer da nossa família. O indivíduo é um reflexo da família dele. Então, se a família dele tem como praxe sair, fazer uma caminhada, ir num parque, fazer uma atividade recreativa fora de casa, por exemplo, essa criança que está inserida nesse meio, ela vai desenvolver esse gosto, essa cultura, certo? Agora, o oposto também acontece. Se for uma família que, na verdade, quando tem tempo livre, ela está em casa, está vendo filme, está vendo televisão, está jogando videogame, ela vai desenvolver também esse tipo de cultura. E, de um modo geral, a família exerce grande influência sobre as referências de lazer de qualquer indivíduo, né? Isso é meio óbvio e é justamente o que eu acabei de falar. Se você está inserido num ambiente familiar que tem determinado tipo de postura, determinadas opções de lazer, você vai tender ou a criança ali inserida vai tender a gostar, a se adaptar a esse tipo de realidade, a esse tipo de lazer. Então, não só a escola vai ter um papel primordial no desenvolvimento das crianças através das atividades recreativas, das atividades de lazer, como a família também. Nós não podemos esquecer do papel relevante da família nesse aspecto. Bom, as atividades recreativas na escola, mais especificamente, elas têm o objetivo de desenvolver os indivíduos, ou seja, as crianças e os adolescentes que estão ali inseridas, em três áreas: a área motora, a área afetiva e a área cognitiva. Dentro da educação física, até pelas características do trabalho do educador físico, do professor de educação física, de tudo que nos é ensinado na graduação, muitas vezes o professor foca muito no desenvolvimento motor. Então ele utiliza jogos convencionais, modalidades esportivas, na verdade, né? O futebol, o futsal, o handebol, o basquete, o vôlei, para desenvolver questões motoras, ou até mesmo desenvolver as questões motoras de maneira mais isolada, a habilidade motora fina, a habilidade motora grossa, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e muitas vezes isso acaba deixando de lado, o professor acaba deixando de lado o desenvolvimento afetivo e cognitivo dessas crianças. A aula de educação física não visa o desenvolvimento motor. Aliás, nenhuma disciplina escolar visa exclusivamente o desenvolvimento de uma dessas áreas. O desenvolvimento do aluno dentro do colégio, a proposta da educação brasileira é que seja um desenvolvimento global. Então, que eu desenvolva todas essas questões, tanto a questão motora, quanto afetiva, quanto cognitiva. Porém, esse desenvolvimento ele não ocorre simplesmente por ocorrer. Ele ocorre através de uma intervenção pedagógica, ou seja, ele ocorre através da intervenção de um professor que vai orientar as atividades recreativas para que o desenvolvimento ocorra em uma ou mais dessas áreas através das atividades que ele propõe. Então, é o professor de educação física ou o professor de qualquer outra disciplina que vai, através da sua intervenção, desenvolver mais ou menos o aspecto motor, mais ou menos o aspecto afetivo ou mais ou menos o aspecto cognitivo. Infelizmente, o modelo educacional brasileiro, se nós pararmos para pensar, grande parte das disciplinas desenvolvem os aspectos cognitivos, não é? Então, a disciplina de história, ela vai trabalhar quase que única e exclusivamente, o professor está focado quase que única e exclusivamente ao desenvolvimento cognitivo desse aluno. Não há uma preocupação, ou pelo menos a gente não constata muitas atividades dentro da história
que estimulem o lado afetivo e também, por que não, estimulem os aspectos motores. Eu estou pegando uma disciplina como exemplo, tá, pessoal? A de história. Isso se aplica a qualquer outra, matemática, português, ciências, tá? E também acontece com a nossa área. A nossa área acaba focando quase que exclusivamente nos aspectos motores e deixa de lado aspectos muito importantes serem trabalhados, como o afetivo e o cognitivo. Deixando claro, embora a educação física tenha, sim, um papel extremamente importante no desenvolvimento motor das crianças e dos adolescentes, ela também é responsável pelo desenvolvimento afetivo e cognitivo desses indivíduos, justamente porque nós visamos o desenvolvimento global dos nossos alunos, para que possamos fazer com que eles saiam do ambiente escolar e se tornem cidadãos mais aptos a viverem em sociedade. E não adianta eu ter um cidadão extremamente desenvolvido em termos motores, mas ele não ser desenvolvido afetivamente, ele não ser desenvolvido cognitivamente, ou seja, ele não ser uma pessoa inteligente, ele não ser uma pessoa afetiva, que tenha compaixão, que saiba conviver em sociedade, que saiba entender as dificuldades do outro. Então, o desenvolvimento ele tem que ser integral. E para ser integral, eu tenho que desenvolver essas três áreas, essas três grandes áreas do indivíduo. Quando eu falo em intervenção pedagógica, eu falo justamente do trabalho do professor. E aqui eu vou dar um exemplo com relação à intervenção pedagógica e o quanto ela é indispensável para se trabalhar através do lúdico, da recreação, de atividades recreativas, no desenvolvimento integral dos alunos. Nós temos aqui um exemplo do jogo da memória. Eu imagino que todos vocês conheçam, não é? Geralmente é assim com imagens de animais ou imagens de frutas, isso varia, mas vai aparecer aqui um videozinho, né, demonstrando para vocês como que funciona o jogo da memória, mas eu imagino que todos vocês conheçam, tá? Por que é relevante e imprescindível, na verdade, a participação, a intervenção pedagógica? Por que um professor participando dessa atividade, ou pelo menos mediando essa atividade, isso é indispensável? Vamos imaginar que uma professora, ela passou para os seus alunos essa atividade. Ela deixou uma criança brincando sozinha ou brincando em dupla do jogo da memória que está sendo ilustrado aí nessa televisãozinha, que é eu identificar os pares das mesmas figuras. Bom, se eu colocar duas crianças para brincarem de jogo da memória, vamos imaginar que elas tenham 6 anos. Elas estão brincando, uma dupla está brincando de jogo da memória. O que vai acontecer? Eles vão procurar as cartinhas, né, e verificar quais coincidem. Se coincidir, fica para ele. Se não coincidir, vira a cartinha de novo e o outro vai procurar. Então, tem uma alternância. Uma hora eu procuro, outra hora o meu colega que está brincando comigo vai procurar a cartinha. Esse jogo, com essas regras, ele está desenvolvendo quase que exclusivamente a memória dessas duas crianças que estão participando da atividade. Então, a memória está sendo muito bem trabalhada, certo? Mas eu posso trabalhar outras questões com essa mesma atividade, com esse mesmo jogo. Se a professora, por exemplo, intervir e colocar um grupo maior de alunos para participar, por exemplo, ao invés de ser uma dupla, serem 4 pessoas. Eu já tenho uma questão de alternância. Então, se eu tentei buscar as cartinhas, eu arrisquei uma carta com a outra, não deu certo, eu não encontrei o par. Eu vou virar e vai ser a vez do meu coleguinha. Eu vou ter que aguardar que esses 3 colegas participem para chegar a minha vez. Eu estou trabalhando aí já outras questões que vão além da memorização. Eu estou trabalhando regras, por exemplo, ou seja, o jogo passou a ter uma regra diferente. Antes, eu jogava, só esperava meu colega jogar, a minha interação era muito mais rápida, certo? E mesmo essa regra de ter que esperar o colega jogar já é uma regra a ser respeitada. Opa, a partir do momento que entram mais participantes, a regra mudou, eu vou ter que esperar mais tempo para agir, para poder brincar. Por mais que eu esteja super ansioso, que eu esteja uma criança com um nível de ansiedade muito alto, a regra impõe que, para que consigamos todos brincar, eu vença, eu me controle e
vença essa minha ansiedade esperando minha vez de jogar. Opa, já estou trabalhando uma outra questão além da memória. Estou trabalhando o autocontrole dessa criança. Então, toda vez que eu vou mudando as regras, eu vou intervindo pedagogicamente na brincadeira, no jogo que os meus alunos estão trabalhando. Então, se eu simplesmente entregar o jogo da memória para os alunos, eu vou estar desenvolvendo basicamente a memória. E talvez não, e também a socialização, porque eles vão ter que organizar as cartinhas, discutir essa questão da regra, porque a regra, mesmo jogando em dois, ela pode ser diferente. Por exemplo, vamos imaginar que seja simplesmente alternado o jogo da memória. Estou jogando eu contra uma menina, e aí eu levanto duas cartas e vejo. Se elas coincidiram, eu guardo as cartas, eu tenho um ponto. É a vez da minha colega jogar. Ela vai, levanta duas cartas, essas cartas não coincidem. Ela volta as cartas para o lugar e é minha vez de jogar. É assim que se joga. Ótimo. Agora, a gente pode implementar uma outra regra. Por exemplo, toda vez que você conseguir achar os pares, ou seja, eu acertei, eu marquei um ponto, ao invés da vez ser do meu coleguinha, ou seja, a vez ser alternada, eu que acertei, ou o meu colega quando acertar, ele vai repetir, ele vai poder jogar mais uma vez. Tá vendo como é que esse jogo de regras, de ir mudando as regras, isso faz um desenvolvimento, já proporciona um desenvolvimento não só da memória, que é óbvio, está intrínseco no jogo, mas um desenvolvimento em termos de comportamento, em termos de aceitação de regra, que vai refletir no convívio social dessa criança fora do colégio. Então, fora do colégio, ele já vai começar a fazer essa associação, mesmo que inconscientemente, de que existem regras que devem ser seguidas para que o convívio, nesse caso aqui, para que a brincadeira ela flua. E se a professora souber intervir através de um jogo simples como esse, que é o jogo da memória, impondo regras, ou às vezes com alguns comentários, com algumas colocações pertinentes, o jogo que basicamente seria de memória, ele passa a trabalhar outras questões também. Espero que tenha ficado claro essa importância da intervenção pedagógica. Kishimoto, em 2002, sobre essa questão da intervenção do professor, ele diz o seguinte, que a conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar comportamentos que, em situações normais, elas não seriam tentadas por aquele indivíduo por medo do erro e da punição. Então aí também entra um papel crucial do professor de saber lidar quando as crianças, por exemplo, elas infringem uma regra no jogo, de saber intervir. Eu não posso intervir de uma maneira em que eu crie medo no meu aluno de errar porque ele vai ser punido. O erro tem que ser bem trabalhado. O fato de infringir as regras faz parte do desenvolvimento humano. Então o professor também tem que saber conduzir isso. Então, mesmo que o professor esteja só observando ali a brincadeira que a gente exemplificou anteriormente do jogo da memória, ele também pode só observar, mas fazer colocações que são pertinentes ao desenvolvimento integral daquele aluno. Então, não é simplesmente propor uma atividade, é elaborar a atividade, pensar quais são os objetivos que você tem com essa atividade, ou seja, eu quero só desenvolver a memória, eu quero desenvolver o convívio social, eu quero desenvolver a compreensão de regras, para aí sim eu criar as regras ou criar os meus momentos de intervenção nessa brincadeira para que eu possa desenvolver, seja a parte motora, seja a parte cognitiva, seja a parte afetiva. Então, é a intervenção do professor quem vai guiar o quanto esse desenvolvimento vai ser exclusivo de uma dessas questões ou se vai ser mais amplo. Retornando então a essa representação gráfica da intervenção pedagógica através de atividades recreativas no ambiente escolar e o consequente desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, eu imagino que nós possamos agora até interpretá-lo de uma outra forma. Eu imagino que as atividades recreativas sendo trabalhadas no ambiente escolar, elas vão propiciar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Independente se ela está sendo aplicada por um professor de educação física, um professor de história, um professor de qualquer outra disciplina. Se eu trabalho
de forma lúdica dentro da escola, eu estou desenvolvendo os alunos dessa escola, as crianças e os adolescentes. Porém, esse desenvolvimento vai se dar de uma maneira mais potencializada, de uma maneira mais benéfica aos alunos, ou não, de acordo com a intervenção pedagógica que ocorrer. Então, o professor, no nosso caso aqui, o professor de educação física, quando ele intervém através de atividades recreativas em suas aulas, ele vai potencializar esse desenvolvimento do indivíduo. E ele pode tanto focar no desenvolvimento motor, dar preferência, digamos assim, ao desenvolvimento motor, quanto ao afetivo, quanto ao cognitivo. E o que nós costumeiramente verificamos na educação física escolar é um foco muito grande no desenvolvimento motor dos alunos. Porém, com a questão do desenvolvimento global, o conceito de desenvolvimento global do ser humano, né, visando inseri-lo na sociedade, nós não podemos negligenciar ou dar preferência para nenhum desses aspectos. Então, o papel do professor de educação física e de qualquer professor inserido no ambiente educacional seria estimular a questão motora, afetiva e cognitiva. E se nós olharmos por um outro prisma, pelo olhar dos professores de outras disciplinas que não sejam da educação física, e aí eu vou citar exemplos apenas, tá? Mas podemos olhar isso de maneira geral, generalizada, um professor de história, ele geralmente estimula os aspectos cognitivos do aluno, e não os aspectos motores. Ele pode aproveitar desse conteúdo, embora seja trabalhado de maneira mais cognitiva, também para trabalhar aspectos afetivos. O modo como ele avalia, a formação de grupos, o manejo desses grupos, do trabalho, da forma de trabalho desses grupos, eu estaria, por exemplo, influenciando aspectos afetivos. Então, essa preocupação da intervenção pedagógica, e por isso eu coloquei intervenção pedagógica e não professor de educação física, a intervenção pedagógica de um modo geral no colégio, ela deve visar tanto os aspectos motores, afetivos e cognitivos. E nós vamos ver agora, individualmente, maneiras de se desenvolver o aspecto motor, o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo nas aulas de educação física escolar. Antes disso, desculpa, nós temos aqui uma afirmativa de Mels e Varoto que dizem o seguinte: a atuação do profissional, no caso o professor, consciente da responsabilidade de participar do processo de formação da personalidade e na construção de um ser participativo e ativo na sociedade. Ou seja, eu até falei isso anteriormente, o objetivo da escola, do professor de um modo geral e, obviamente, do professor de educação física, é trabalhar de forma integral o aluno para que ele possa ser inserido na sociedade ou possa ser inserido gradualmente, uma vez que ele é criança, não é? Como criança ele tem suas limitações, mas que ele se torne um adulto ativo e participativo na sociedade e que ele contribua com a sociedade, certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo aspecto mais óbvio do trabalho do educador físico, através das atividades recreativas, que é o desenvolvimento motor. Embora seja meio óbvio que o trabalho do educador físico ele desenvolve aspectos motores, nós podemos aprofundar um pouco nessa questão. Os mesmos autores que eu citei anteriormente, Mels e Varoto, afirmam que por meio das atividades lúdicas durante as aulas de educação física, a criança é estimulada de maneira natural a aprimorar a sua capacidade psicomotora. O que ele quer dizer com isso? E nós temos que analisar essa afirmativa com cuidado, porque quando um autor, e o texto deles é muito bom, eu vou disponibilizar para vocês, afirma que as atividades lúdicas, elas desenvolvem, aprimoram, eles usaram a palavra aprimorar, mas vamos usar a palavra desenvolver que eu tenho utilizado aqui. Tá? Então, a partir do momento que um autor afirma que a educação física naturalmente desenvolve a capacidade psicomotora, nos dá a sensação de que simplesmente a aula de educação física, pela aula de educação física, ela é capaz de desenvolver os aspectos psicomotores de uma criança, o que não é verdade. Se nós observarmos as aulas de educação física escolar, quantas crianças sequer participam dessa aula? Então,
A gente vai retornar aqui lá no primeiro slide, provavelmente, né, que mostrava ali o que impacta na questão da atividade recreativa, no lazer dos indivíduos. Então, o sexo desses indivíduos, como a gente já disse, vai influenciar, a idade desses indivíduos vai influenciar, o meio social onde eles vivem vai influenciar também. Então, o professor, ao elaborar a sua aula, né, antes mesmo de chegar ao colégio, obviamente, ao elaborar a sua aula, ele tem que levar em consideração esses aspectos: a idade das crianças, tem que levar em consideração o contexto social onde elas estão envolvidas, e com relação ao sexo, as turmas são mistas. Isso fica um pouco mais complexo. Mas essa complexidade ela se torna muito interessante, porque aí a gente entra numa outra discussão que a gente não vai aprofundar aqui nessa aula, mas que é sobre a reflexão de se existem atividades e brincadeiras que atraem mais meninos e existem atividades e brincadeiras que atraem mais meninas, e isso com o passar dos anos se intensifica, tá? As crianças mais novas isso tem uma influência menor, mas como preparar a minha aula? Tendo que levar isso tudo em consideração. O que eu não posso pensar é que, através dessa afirmativa de Mels e Varoto, de que simplesmente se eu der uma aula de educação física, eu vou lá e eu vou dar uma bola para os alunos brincarem. Eu vou dividir em meninos e meninas, as meninas vão brincar de queimada e os meninos vão brincar de futsal, por exemplo. De que, por si só, a capacidade psicomotora já está sendo desenvolvida. Está sendo desenvolvida de alguns, aqueles que estão participando da aula. Mas, como eu já disse anteriormente, a intervenção pedagógica, ou seja, como o professor vai atuar, vai impactar diretamente na quantidade de alunos que vão ser atingidos por essas atividades, que vão ser impactados por essas atividades, e também pela magnitude desse impacto, ou seja, a aula pode ter um resultado excelente em termos de desenvolvimento motor, pode ter um resultado razoável e pode ter pouquíssimo resultado. Então, isso vai depender muito da forma como o educador físico, o profissional de educação física, o professor de educação física, vai ministrar as suas aulas. E a gente vai ver isso a partir do próximo slide. Quando a gente fala em desenvolvimento motor, a gente tem que salientar que ao desenvolvimento, principalmente com relação a crianças, ao desenvolvimento motor das habilidades motoras finas, da coordenação motora fina e da coordenação motora grossa. E o que são coordenação motora fina e grossa? A coordenação fina, ela se relaciona com habilidades muito específicas. Por exemplo, manusear um lápis, manusear um pincel. São coisas que exigem uma habilidade de um grupamento muscular muito específico. Então, a criança, ao desenhar, por exemplo, eu estou estimulando a habilidade motora fina dela. Se eu der um lápis, se eu der uma caneta, se eu der um pincel, por mais que o resultado dessa pintura, desse desenho, ele seja rudimentar, não é? A gente não espera que uma criança de 6 anos, por exemplo, que faça um grande desenho, mas o estímulo que eu estou dando quando eu dou uma caneta, quando eu dou um lápis, quando eu dou uma tesoura para uma criança brincar, claro, uma tesoura sem ponta, né? Uma tesoura voltada para a parte escolar, eu estou estimulando a habilidade motora fina. Enquanto que a habilidade motora grossa envolve grandes grupamentos muscular. Então, são aquelas atividades que eu salto, onde eu uso os membros inferiores, onde eu arremesso bola, que está compreendido os membros superiores. Então, podemos definir assim, como habilidades motoras grossas, aquelas que envolvem grandes grupamentos musculares, e fina, aquelas que são grupamentos musculares muito específicos. Então, aqui um exemplo de uma atividade motora que visa desenvolver a coordenação motora fina. O simples manusear do macarrão, ele já não é simples. O macarrão é fino, então essa criança, eu vou voltar para ir repetindo enquanto eu falar. Essa criança, ela já tem que usar a pontinha dos dedos para pegar. O macarrão é fino e
frágil, então pode ser que ela quebre o macarrão se ela não manusear ele com determinado cuidado. Esse vídeo parece estar um pouquinho acelerado, né? Com certeza a menina está fazendo mais devagar do que está demonstrado no vídeo. O vídeo está com o tempo dele acelerado. Então, o que acontece? Eu estou estimulando a coordenação motora fina. É ela pegar o macarrão, ela manusear o macarrão, ela ter habilidade suficiente para colocar o macarrão em um buraquinho e não simplesmente arremessar o macarrão, por exemplo, em qualquer lugar. Então, ela tem que colocar o macarrão num lugar pequeno. Isso estimula a coordenação motora fina. Já a amarelinha, por exemplo, ela estimula a coordenação motora grossa, que é os maiores grupamentos musculares. Então, principalmente os membros inferiores estão sendo trabalhados aqui, certo? Agora, dentro desse conceito de desenvolvimento, e falando ainda sobre a questão motora, eu posso tanto desenvolver a questão habilidade motora fina quanto a habilidade motora grossa numa mesma aula, combinando atividades. Por exemplo, eu posso, de acordo com a idade das crianças que eu estou trabalhando, vamos imaginar que são crianças pequenas, de 5, 6 anos, e eu faço a brincadeira de colocar o macarrão dentro do escorredor do macarrão ali, que estava de cabeça para baixo, certo? Então eles vão brincar colocando ali, eu estou desenvolvendo a habilidade motora fina. Depois, numa segunda atividade, a gente vai fazer a amarelinha, essa mesma turminha, esse mesmo grupo de alunos, tá? Eu vou brincar com eles de amarelinha. Então eu já estou desenvolvendo a habilidade motora grossa. E aí, por exemplo, eu posso combinar essas duas atividades ou outras atividades que estimulem tanto uma habilidade quanto a outra. Então, eu posso, por exemplo, colocar o macarrão aqui no início da amarelinha e colocar o escorredor de macarrão lá no final da amarelinha. O que vai acontecer? A criança tem que vir correndo, pegar o macarrão, então o fato de correr é a habilidade motora grossa, pegar o macarrão, habilidade motora fina, percorrer o caminho aqui da amarelinha é a habilidade motora grossa, mas ao mesmo tempo ela está segurando o macarrão, então requer dela a habilidade motora fina, enquanto ela ainda está fazendo a amarelinha, e ao final ela tem que chegar lá e colocar o macarrão dentro do escorredor. Novamente eu estou estimulando mais especificamente a habilidade motora fina. Tá vendo como é que a intervenção do professor com uma ou duas atividades, ou a combinação dessas duas atividades, mudam o enfoque, mudam a forma como está sendo, até mesmo a questão motora está sendo trabalhada? Então eu tenho que tomar muito cuidado e tenho que ter consciência da importância, da relevância do meu papel enquanto professor, utilizando as atividades recreativas. Cada decisão que eu tomar, ela vai impactar diretamente no desenvolvimento das crianças, seja impactar no tipo de desenvolvimento motor, como eu acabei de exemplificar, se eu colocar o macarrão no início, colocar o macarrão no final, a amarelinha no meio do caminho, ou simplesmente fazer as atividades isoladas, eu posso estar privilegiando o desenvolvimento da atividade motora fina ou da habilidade motora grossa. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, como que isso se dá através das atividades recreativas em aulas de educação física? De acordo com Alves e Bianchim, através de jogos e brincadeiras, a criança desenvolve o seu raciocínio e conduz o seu conhecimento de forma descontraída e espontânea. No jogar, ela constrói um espaço de experimentação, de transição entre o mundo interno e o mundo externo. Então, o que esses dois autores estão dizendo é que o cognitivo, ou seja, o raciocínio, ele é desenvolvido de maneira descontraída e espontânea através das atividades recreativas. Não é somente a parte motora que é estimulada. No jogar, ela constrói um espaço de experimentação, ou seja, ali ela está experimentando situações que muitas vezes no cotidiano, no dia a dia dela, ela não pode utilizar, mas através daquele jogo, daquele ambiente lúdico que foi criado para ela, ou através de uma brincadeira ou de um brinquedo específico, ela consegue fazer essa experimentação e também a transição entre o mundo interno e o externo. Quando a gente pensa em transição entre o mundo interno e externo, a gente pode pegar uma situação como exemplo. Eu vou exemplificar com uma situação que eu vivencio da minha filha, tá? Eu levo minha filha na creche, levava antes da pandemia, né?
mas quando eu levava minha filha na creche, obviamente que eu levava ela dirigindo no meu carro, né? Então, ela me via dirigindo, isso despertou nela um interesse muito grande por dirigir, assim como ela tem um interesse em muitas das coisas de adulto que eu faço. Por exemplo, quando ela me vê trabalhando aqui no computador, ela tem mania de me imitar trabalhando, ela quer usar o meu notebook para fingir que é o papai. Ela fala, eu sou papai, e fica digitando aqui no computador. Vocês estão conseguindo imaginar a cena aí, não é? Mesma coisa acontece com o carro. Ela adora quando a gente chega em casa e ir para o banco da frente, sair da cadeirinha que ela tem que ficar, não é? E ir para o banco da frente e brincar ali no volante. O fato de estar paradinho, o carro está parado, ela tem a percepção de que o carro está parado. Minha filha tem 2 anos e 8 meses, ela tem a percepção de que o carro está parado, ela sabe que ela não está dirigindo, mas ela faz o faz de conta de que ela está dirigindo. Então, isso é uma transição de um desejo intrínseco, interno, para uma forma externa. Então, por exemplo, vamos imaginar que a criança ela anda de ônibus, os pais não têm carro. Ela vê o motorista dirigindo. Isso pode criar nela, e cria com muita frequência nas crianças, o desejo de dirigir, de pelo menos fantasiar que está dirigindo. Então, muitas vezes, um volante ou algo que simule um volante já é o suficiente para que essa criança ela faça essa transição, essa experimentação da transição do interno, do que ela sente, do que ela deseja. Ah, eu quero dirigir, mas ela não pode, ela não tem idade, não tem maturidade para isso, não é? Não tem habilidade para isso. E ela pode dirigir, seja com um volante de brinquedo, seja botando a mão no volante de verdade com o carro parado, seja com algum objeto que se assemelhe à forma do volante. Isso estimula a transição entre o mundo interno e externo de maneira descontraída e espontânea. Quantas vezes a gente não dá um objeto que se assemelha a um volante e a gente vê a criança brincando, fingindo, por livre e espontânea vontade, de que ela está dirigindo? Então isso foi espontâneo, é uma experimentação espontânea e é uma transição entre o mundo interno e o mundo externo. Agora, na prática ali, como que eu desenvolvo, quais seriam as possibilidades de desenvolver aspectos cognitivos em crianças através de jogos, brincadeiras, através de atividades lúdicas? Bom, primeiramente eu vou citar algumas das possibilidades que nós temos de desenvolvimentos cognitivos dentro da educação física. Uma delas é a linguagem. A linguagem é a forma do ser humano se expressar, não necessariamente através de uma língua, não necessariamente através da expressão verbal, tá? Então, qualquer forma que eu tenho de me expressar, de expressar meus sentimentos, está relacionada à linguagem. Eu posso desenvolver a concentração, a memória, o autocontrole. De que forma? Vamos pegar a linguagem. Todo mundo conhece esse objeto, é uma massinha de modelar. E através da massinha de modelar, como eu disse, a linguagem é a maneira como você se expressa. E a arte é uma das maneiras mais democráticas de expressão de linguagem. Se eu der uma massinha para uma criança, por exemplo, e pedir para ela fazer um animal, ela vai fazer o animal que ela quiser. Eu tenho um grupo de crianças, vai ter uma que vai fazer um gato, vai ter uma que vai fazer o cachorro, vai ter uma que vai fazer o leão, vai ter uma que vai fazer a borboleta. É claro que o resultado disso, esteticamente falando, vai ficar longe de uma borboleta, de um cachorro. Mas para ela é um cachorro, para ela é um au-au, e ela já está se expressando. E esse modo dela se expressar está muito relacionado também à cultura dela. Por que ela fez um cachorro? Por que ela fez um gato? Por que ela fez um elefante? Isso está relacionado à vivência dela. Muitas vezes ela tem um cachorro em casa, muitas vezes ela viu um vídeo de cachorro, ela tem o hábito de ver um vídeo que tenha cachorro, um desenho que tenha cachorro, entendeu? Às vezes um livro dentro de casa que fale sobre animais e aí conta a história de um elefante. Poxa, de onde essa criança tirou um elefante? Poxa, foi desse livro, foi dessa vivência que ela tem, tá? Então, a linguagem ela pode ser expressa dessa forma, através de uma massinha. A criança modelar aquilo que está dentro da cabeça dela, você dá a liberdade para que ela modele o que ela quiser. E aí você pergunta para ela, do nada, ela faz quase que uma bolinha. Você pergunta para ela o que que é, ela vai te responder. Ah, é o papai. Ah, é a mamãe. Ah, é um bicho. Entendeu? Então, aquilo é a forma que ela tem de se expressar. A concentração, por exemplo. Como que nós podemos desenvolver esse aspecto cognitivo nas aulas de educação física escolar? Bom,
muitas vezes a gente pensa em maneiras muito complexas, né? Trabalhar a concentração da criança, mas uma atividade simples, como aquela brincadeira do morto-vivo, que em alguns estados tem outros nomes, mas geralmente é conhecida como morto-vivo, aquela em que a criança está em pé, você fala vivo, ela está em pé, morto, ela está agachado. Então você fica vivo, em pé, morto, agachado, vivo, em pé, morto, agachado. E você vai dando esses comandos, né? A criança vai agachando e levantando à medida que você vai dando os comandos. A partir do momento em que eu mudo esse padrão de estímulo que eu estou dando, então eu estou sempre falando vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, alternadamente. De repente, quando eu repito, então eu falo vivo, morto, vivo, vivo. Quantas vezes as crianças vão lá e elas, pelo menos, dão aquele reflexo de tentar agachar, e aí ela perdeu a brincadeira, ou ela sai da brincadeira, ou não sei, aí tem uma prenda, alguma coisa, ou não tem, simplesmente retornamos, a gente ri, brinca, descontrai, mas eu estou trabalhando através dessa brincadeira a concentração do meu aluno, a concentração naquele estímulo auditivo que eu estou dando. Tá? Então, é uma maneira muito simples de eu trabalhar a concentração, é essa brincadeira do vivo-morto. A memória, eu já citei, por exemplo, o jogo da memória, e eu não estou querendo dar muitos exemplos aqui na aula, pessoal, porque ao final vocês vão ver que vai ser a atividade de vocês desenvolverem atividades recreativas para atenderem, para desenvolverem alguns aspectos que eu vou pedir. Então, se eu ficar aqui citando muitas, perde o sentido da atividade. Então, eu estou citando geralmente uma de cada, citando exemplos mais básicos, para que vocês mesmos criem o raciocínio de vocês e que a gente possa aprofundar isso através de uma discussão. Tá? Então, o jogo da memória, obviamente, ele vai estimular a memória. Já discutimos isso em slides anteriores, né, em um momento anterior da aula, que se eu mudar as regras, se eu souber utilizar desse jogo da memória, esse simples jogo eu vou trabalhar outras questões além da memória, mas ele exemplifica muito bem essa questão da memória. A questão do autocontrole, por exemplo, eu também citei com o jogo da memória, né? Um dos exemplos foi aguardar a sua vez. Então, muitas vezes a criança está ali ansiosa para virar a cartinha, porque ela sabe aonde está o leão que casa com aquele outro leão. Mas ela não pode, porque de acordo com as regras que foram muitas vezes combinadas entre eles mesmos, nem foram impostas, não é? Ele tem que aguardar a vez dele para poder brincar. Então, isso faz com que ele tenha que se autocontrolar, controlar aquela ansiedade que existe dentro dele ou dela de agir, de tomar iniciativa na brincadeira, certo? Bom, outras questões podem ser desenvolvidas também no aspecto cognitivo. A imaginação, o pensamento abstrato, a criatividade. E aí eu exemplifiquei com esse livro porque, por exemplo, uma atividade que eu acho muito interessante para desenvolver a imaginação, o pensamento abstrato e a criatividade é o que a gente chama de história continuada. Por exemplo, eu junto a turma, a gente está sentadinho, sempre lembrando que a gente está falando de crianças, né, de idades bem iniciais, né, nas séries iniciais da educação básica, então 6 anos, tal. A gente está sentado e eu, professor, eu começo a contar uma história. Eu faço a introdução da história e aí o colega que está do meu lado, imagina que a gente está em círculo, eu passo a palavra para ele e ele vai ter que dar continuidade a essa história que eu criei. Então, isso vai fazer com que ele crie uma história que tenha minimamente link, né, com a história que eu comecei. Muitas vezes não vai ter pela idade deles, eles vão viajar completamente. Eu começo falando, não sei, sobre uma questão de eu estava em casa fazendo alguma coisa e quando passa para o menino que estava do meu lado, ele vai para um mundo completamente fantasioso. Mas é o quê? É o pensamento abstrato dele que está trabalhando. Então, enquanto eu estou contando a minha parte da imagem, ele já está visualizando mentalmente o que eu estou falando. Então, ele está criando, dentro da cabeça dele, uma interpretação da minha história que é completamente diferente da história que está sendo interpretada dentro da cabeça do coleguinha do lado. E aí, quando chega a vez dele complementar a história, ele vai lá e põe o que ele estava pensando dentro da minha história. E aí ele fala um tempinho, eu vou passar para o próximo colega. E o próximo colega que estava pensando uma coisa completamente diferente vai tentar encaixar a história dele dentro da história que foi começada por mim e que foi continuada pelo coleguinha. Então, isso eu vou trabalhando tanto o pensamento abstrato, eles terem que ficar imaginando essa história, certo? A imaginação e a criatividade para criar a própria história em cima daquela história que já vinha acontecendo. Então, é um recurso que muitas vezes não precisa de nada, não precisa de livro, não precisa de nada. Eles vão estar sentados em roda
e eu vou começar uma história e eles vão continuando. E eu estou desenvolvendo esses aspectos cognitivos através dessa brincadeira. A questão do planejamento, do pensamento estratégico, por exemplo, que ocorre, são importantíssimos serem desenvolvidos cognitivamente através de atividades recreativas, elas se dão muito através de regras. Então, as regras fazem com que os alunos dos jogos eles tenham que se planejar para agir e, dependendo da brincadeira, ele tem que criar pensamentos estratégicos para conseguir o objetivo da brincadeira, conseguir chegar ao objetivo da brincadeira. Então, eu vou exemplificar com o pique-bandeira, que é uma brincadeira muito simples, também muda o nome em várias regiões do país, mas eu vou colocar um videozinho, até entrou o ícone ali para ilustrar isso, que eu vou colocar um vídeo agora que mostra a brincadeira do pique-bandeira, para que a gente possa refletir em cima disso, a questão do planejamento e o pensamento estratégico. Assistam o vídeo para que a gente possa continuar o nosso raciocínio. Oi, meu nome é Ellen e eu vou explicar a brincadeira do pique-bandeira. Vão ter duas equipes. Cadê o time 1? Cadê o time 2? O objetivo da equipe é chegar no lado oposto da quadra, pegar a bandeira e voltar com ela sem ser pego. Agora vai. Então vai, corre. Se ela for pega, ela deixa a bandeira no lugar e é congelada. Ela só pode sair dali quando uma pessoa do time dela vier e tocar nela. Então, como ficou explicitado no vídeo, o pique-bandeira ele requer planejamento, pensamento estratégico, tática, tomada de decisão. Por quê? Porque eu tenho que passar por uma área onde está cheio de adversários, entre aspas, né? De oponentes naquela minha brincadeira, que eles podem me congelar ou me impedir de chegar lá ao meu objetivo, que é a bandeira. Então, eu tenho que planejar qual o melhor momento para eu tentar cruzar uma linha para outra, a linha onde eu estou salvo e estou protegendo a minha bandeira. Eu tenho que pensar se a minha bandeira ela está sendo protegida por alguém, não adianta todo mundo sair correndo, o grupo todo sair correndo e buscar a bandeira do adversário se ninguém ficar protegendo a minha bandeira. Então isso envolve estratégia, envolve um planejamento. Um grupo ataca, outro grupo defende. Muitas vezes a maioria dos alunos vão para um lado, então o outro grupo, né, o grupo que está brincando contra mim, digamos assim, ele vai para esse lado, então abre-se um espaço na quadra ou no local onde está havendo a brincadeira, para que eu me aproveite dele. Então, eu me planejo para que isso tudo aconteça. O planejamento, o pensamento estratégico, ele está sendo estimulado nesse momento. Então, uma brincadeira simples, comum, corriqueira, ela pode ser utilizada para desenvolver, para estimular o planejamento e o pensamento estratégico. E com relação ao desenvolvimento afetivo, como nós podemos trabalhar esse aspecto, estimular o aspecto afetivo nas aulas de educação física escolar? Segundo Mels e Varoto, a criança em contato com a atividade lúdica experimenta diversas emoções, tais como a alegria, a tristeza, a euforia,
a raiva, o medo, a angústia, entre outros. Essas emoções, elas estão diretamente relacionadas com a afetividade, isso tudo com a construção do conhecimento. Então vamos por parte, porque é um pensamento mais longo. As atividades lúdicas, quando a criança está envolvida numa atividade lúdica, e lembrando que a atividade lúdica ela tem que ser espontânea, não é para a criança estar participando, para ela ser considerada lúdica, ela tem que ser espontânea, então, com certeza, a alegria vai estar presente. Então, a criança está participando de forma alegre, pelo menos a princípio, certo? Outras emoções podem surgir, e irão surgir, com certeza, algumas, durante a prática. A tristeza, por exemplo, ela ocorre quando você utiliza esportes, por exemplo, tá? Não é uma crítica ao uso aos esportes, mas acontece. A tristeza vai acontecer quando você perder um ponto, mas muitas vezes você não está nem utilizando uma atividade competitiva, mas a criança erra e fica nítido o erro dela, ela se sente triste, ela se sente frustrada por não ter auxiliado sua equipe, por ter, muitas vezes ela vai escutar algumas piadinhas, algumas brincadeiras com relação ao erro dela, ela pode se sentir triste. Cabe ao professor intervir nesse momento, saber intervir e saber identificar também o nível de tristeza, porque se a tristeza faz parte da brincadeira, muitas vezes o aluno vai ficar triste no primeiro momento, mas aquilo vai passar e a atividade vai continuar, certo? A euforia é outro também que é outro sentimento que aparece com muita constância entre crianças. E a euforia, ela pode atrapalhar o andamento da atividade, seja para a própria criança que está eufórica, porque ela não consegue prestar atenção nas orientações, ela não consegue fazer a atividade direito porque ela está muito eufórica, e isso pode também atrapalhar o restante da turma, que não consegue fazer a brincadeira de maneira saudável, porque tem uma pessoa muito eufórica, muito efusiva envolvida, tá? A raiva, por exemplo, em atividades também esportivas, vou dar esse exemplo. Se há uma entrada mais dura no futsal, se há uma entrada mais dura no handball, em alguma brincadeira de contato, certamente vai gerar a raiva de quem levou aquela entrada mais dura. Então, muitas vezes ele vai até querer revidar, e aí vem o papel do professor de saber mediar esses conflitos que irão ocorrer para que essa raiva seja uma raiva, digamos, pequena, mas a palavra está me fugindo, mas que seja uma raiva administrada pelo aluno, que ele saiba entender que aquele momento de raiva aconteceu durante o jogo, naquele momento ele ficou com raiva de um colega ou de uma situação, mas que passou, ficou resolvido, os dois conversaram, você levantou essa questão da violência, você puniu dentro dos limites da regra do jogo, porque quando há uma entrada mais dura numa partida esportiva, há uma punição, ou a marcação de falta, ou cartão amarelo, ou cartão vermelho, não é? Então você vai saber, você tem que saber conduzir essa situação dentro da aula. O medo se faz muito presente também, principalmente nos esportes. Muitas crianças têm medo de participar, com medo do contato, com medo de se machucar, com medo do choque. A angústia também acontece, principalmente para aqueles que já são mais retraídos, eles têm medo de errar na frente dos outros. Então, esses sentimentos eles estão presentes nas atividades lúdicas, nas atividades que vão ser propostas dentro da educação física escolar. E essas emoções por si só, elas geram aprendizado, elas geram conhecimento. Porque a criança, a partir do momento em que ela sente alegria numa atividade, ela consegue fazer relação entre, ou se não conseguir, é papel do professor fazer essa ponte da compreensão entre coisas que a deixam alegre e coisas que não a deixam alegre. Então, determinados tipos de atividade são do gosto dela, são do agrado dela. A mesma coisa, tristeza. Existem situações que nos deixam tristes dentro de uma atividade lúdica, que é a atitude de um colega que nos gerou tristeza. Às vezes a própria atitude do professor nos gerou tristeza. Então cabe ao professor saber mediar isso para que aquela tristeza seja um sentimento que ocorreu dentro da brincadeira e acabou dentro daquela experiência lúdica, dentro daquela brincadeira. Isso não pode ser levado para casa, ficar triste, ficar com raiva do colega. Isso tem que ser trabalhado. E isso faz com que a criança cresça, com que a criança aprenda a lidar com as emoções, com a sociabilização, ela aprenda a lidar com as dificuldades do outro, com os limites do outro, com seus próprios limites. Então, o desenvolvimento afetivo se dá através dessas formas na educação física escolar, mas que fique claro, a participação do professor é imprescindível para que esse desenvolvimento se dê de maneira positiva. Não é simplesmente deixar que essas emoções aconteçam, é prestar atenção em cada um dos alunos e saber
quais alunos estão sabendo administrar essas emoções e quais não estão. E aqueles que não estão, você administrar ou dar os caminhos para que ele aprenda a administrar isso com o tempo. Temos uma outra frase de Margani que encerra a nossa aula, que afirma que as brincadeiras tradicionais ligam as crianças aos antepassados com elementos históricos e culturais que fazem com que ela seja parte de uma sociedade. Essa afirmativa é muito interessante, pessoal, e eu não queria deixar de trazer essa questão das brincadeiras tradicionais, das brincadeiras antigas para a nossa aula. Nós não vamos nos aprofundar nisso nesse período, vocês vão ter um segundo momento, em algum período, não sei se é no segundo ou no terceiro período, vocês vão ter recreação e lazer novamente, a recreação e lazer 2, onde essas brincadeiras serão mais aprofundadas. As brincadeiras, os jogos que são possíveis serem trabalhados dentro da educação física escolar. A nossa disciplina, por ser a primeira, não é? A recreação e lazer 1, ela é muito teórica, e até mesmo também pelas questões que aconteceram do isolamento social, da pandemia, fizeram com que as práticas fossem prejudicadas. Mas a vivência dessas brincadeiras tradicionais, elas são muito importantes. E se vocês recordarem do vídeo que eu disponibilizei para vocês do meu amigo Rivson, ele comenta que ele fez uma atividade, né, ele desenvolveu um evento na cidade dele de Ponte Nova, com mais de 90 crianças, justamente trabalhando brincadeiras antigas. Então ele citou bolinha de gude, carrinho de rolimã, perna de pau, peão, ele citou. Então são brincadeiras que elas trazem uma questão afetiva envolvida. Primeiro, porque são brincadeiras que os pais dessas crianças praticavam, que os avós dessas crianças praticavam. Então já há uma questão, um link afetivo aí. O professor fazendo essa ligação. Muitas vezes você pode já antecipar, facilitando essa ligação afetiva. Por exemplo, antes de aplicar, antes dessa aula em que você vai apresentar às crianças algumas brincadeiras tradicionais, você pedir para que os alunos anotem no caderno, perguntem aos pais em casa que tipo de brincadeira que eles faziam. E com certeza essas brincadeiras que você vai apresentar dentro da sala de aula, elas vão bater, vão coincidir com essas brincadeiras. E as que não coincidirem, obviamente você vai pedir para que as crianças descrevam como que era essa brincadeira, que os pais descrevam para essas crianças. Quem sabe você não aproveita para o seu repertório, para vocês vivenciarem isso dentro da sala de aula, dentro da educação física escolar. E também extrapolar os muros do colégio. Nós podemos pensar em sugerir que os nossos alunos, passar como uma atividade, o tradicional para casa, não é? Que os alunos façam algum tipo de brincadeira com os pais em casa. E eles podem ou só nos relatar como é que foi essa experiência, ou eles podem, hoje é muito fácil, filmar e trazer para a sala de aula, filmar e postar num grupo, que às vezes você criou um grupo privado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para que vocês possam interagir e visualizar essas atividades e comentarem essas atividades. Ou então eles mandam para você, você projeta isso num projetor para que todos vejam durante uma aula. Então é uma forma de você criar afetividade até mesmo dentro de casa, extrapolando os muros do colégio, o que é imprescindível. Lembrando que no momento anterior na aula, nós falamos sobre isso, sobre estarmos desenvolvendo o nosso aluno de maneira integral, para que ele seja inserido na sociedade e ele seja um indivíduo que contribua ativamente para a sociedade. Então, a partir do momento que eu estou conseguindo extrapolar os muros do colégio, e isso chegar, a minha aula chegar até a casa do colégio, isso é rico, desculpa, até a casa desse aluno, isso é rico demais. Então, é algo que nós devemos pensar e que nós devemos sim utilizarmos as brincadeiras tradicionais, as brincadeiras mais antigas, para criarmos esses vínculos afetivos. Nos encaminhamos agora realmente para o final da nossa aula, e além dela, eu disponibilizo um artigo que eu utilizei também como referência para realizar essa aula, e que após assistirem a aula, vocês realizem a atividade que também foi disponibilizada. Boa semana para todos, até semana que vem. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Um abraço, pessoal.